Joane Bastos é pedagoga, ativista de movimentos negros, é negra trans e mineira. Ela é graduanda em pedagogia pela UENG, Carangola. Integra os grupos de estudo GEP, Gênero e Política, e NEAB, da mesma unidade acadêmica. Faz parte da Rede Mineira de Mulheres Negras, Instituto Brasileiro Trans de Educação, IBTE, Coletivo Mulheres Negras Carangola e Rede Afro LGBT-MG. Educadora social, palestrante, consultora de trabalhos de gênero, sexualidade, relações étnico-raciais e classe, e pesquisadora das temáticas da mesma área. O MNG de hoje tem a honra de apresentar Joane Bastos. Ocolofé. Axé. Tudo bem? Tudo bem, Lazo. Prazer estar aqui para compartilhar um pouquinho das nossas experiências e aprender um pouquinho e ensinar também. Nós aprendemos muito contigo já. E já vou começar com a seguinte pergunta para você, ó. Como é ser trans e negra em uma cidade como Carangola, por exemplo? Que é uma cidade pequena, né? É aqui em Minas Gerais, com um pouco mais de 33 mil habitantes. Como é que é essa coisa para você? Bom, Lazo, como você bem disse, né, a gente mora, nós somos do estado de Minas Gerais, né? Sobretudo somos mineiros, e para quem é mineiro, né, que nasceu nos interiores de Minas Gerais, né, sabe que dentro do contexto histórico e político, nós sabemos que as questões da diversidade nunca foram pautas, nunca foram debates, né? Sempre fomos deixados aquém, à margem, né? Então, assim, dentro dessa cultura que a gente tem, né, infelizmente até hoje, né, a gente sabe que todo esse contexto político histórico, desde o período da escravidão, ele vai influenciar na cultura das pessoas, nas relações sociais. Então, assim, falando dessa contemporaneidade, hoje, né, você ser mulher trans e negra dentro de Minas Gerais não é muito diferente de outros lugares, acredito eu, porque, assim, nós somos corpos que agora estamos em debate, né, público, né, estamos falando sobre pessoas trans, e agora, mais do que nunca, a gente está tendo uma certa visibilidade de pessoas trans negras, né? E aí, nesse sentido, falando um pouco da minha experiência pessoal, né, que eu acho que é muito importante a gente mencionar aqui, porque tem outras pessoas também que vivem realidades, né? E tem outras famílias que também que precisam de informação, não sabem como proceder, né, sobre as questões trans, né? Sobretudo também quando é uma pessoa trans negra, que já é outro recorte, né? Outro demarcador social. E, assim, ser mulher trans negra dentro de Minas Gerais, dentro de uma cidade como Carangola, é um desafio. É um desafio, né? Como ser mulher na sociedade é um desafio, como ser um sujeito negro é um desafio constante, mas a gente está aí para dizer que também a gente é possível estarmos aqui e fazermos parte da história, né? Sem dúvida. Nesse interim, você já chegou a sofrer algum tipo de violência verbal, física ou psicológica pela sua opção sexual? Bom, Lazu, primeiramente a gente precisa entender que não se trata as questões trans como geralmente como um dado do senso comum, né, do que as pessoas acreditam, as pessoas acham, né, que ser trans é uma escolha, né, que é ou talvez meramente um capricho.
Mas não, ser trans é uma condição humana, na verdade, né? A gente saiu de um dado patológico, né, que antes éramos considerados, né, as pessoas, o homossexualismo, no caso das pessoas homossexuais, né, eram considerados doenças. Foi retirado pela Organização Mundial de Saúde. Mas a condição trans ainda permaneceu-se lá como uma condição patológica. Então, os homossexuais eles saem, mas as pessoas trans, né, a transexualidade, continua como um dado patológico. Mas sabemos que, por muitas lutas, também a gente conseguiu vitórias de que a gente, por essa luta do movimento trans sobre a despatologização, nós conseguimos tirarmos, né, esse fardo que foi colocado por uma elite burguesa, né, que sempre estudou os nossos corpos trans e sempre falaram por nós, né? Então, assim, quando a gente tem os grandes pesquisadores, né, que falaram sobre as questões trans e etc e tal, que na verdade falavam-se sobre o olhar de uma classe, né, de uma elite, e sempre com o olhar cisgênero, né, que a pessoa cisgênero é aquela pessoa que não é trans. Toda pessoa que não é trans é cisgênero. É uma pessoa que ela nasce, ela é designada de um gênero e ela se reconhece. Vou citar um exemplo. Você nasceu, foi designado homem, você. Você se reconheceu enquanto homem, dentro do que tudo que foi atribuído a você quando você nasceu. Então, você é um homem cis, você está do mesmo lado daquele gênero que você recebeu quando você nasceu, que é diferente de mim. Eu já fui diferente. Quando eu nasci, eu fui atribuída como menino, né? Não me reconheci como um menino por conta do determinismo biológico, né? O determinismo biológico olhou para mim e falou assim: olha, você nasceu com órgão genital dito masculino. Mas a partir do momento que eu fui vivendo e fui na minha trajetória de vida, desde a infância, depois a gente chega na fase da adolescência, a gente percebe que na fase da adolescência existe uma marcação muito clara sobre quem você é. Na infância também existe isso, porque desde a infância a gente já começa a ter os nossos contatos e tudo. E, assim, muitas crianças trans, desde dos 3, 2 anos de idade, né, atualmente, e em em algum momento, outras famílias conseguiram perceber essa questão da identidade nessas crianças e perceberam que, sim, essas crianças já nasciam com um gênero e já externavam esse gênero de quem elas eram, quem elas são. E, assim, a partir da vida da adolescência, dos 14 anos, 13 anos, eu começava a entender que não tinha uma coisa legal comigo, porque eu já entendi que todas as pessoas já viviam afetos e afetividades, e eu já não conseguia ter essa vivência, né? Porque eu não me entendia como uma pessoa comum, né? Vamos dizer assim. E aí a gente passa por vários processos de constrangimentos, né? A gente passa pelo processo de preterimento, né? Afetivo, social. A escola também é um espaço que ainda é muito recente, agora, assim, essa discussão de corpos trans, né? Dentro da educação. Ainda Que é um agora tabu, que a gente... então, na área da educação? Sim, Não com sei. certeza, é um tabu muito grande. Uhum. E assim, a gente tem vários processos dentro da educação que são de processos de exclusão, né? Quando a gente fala de crianças viadas, né? A gente fala de crianças viadas, essa categoria crianças viadas é uma categoria de acusação, né? Os teóricos, né, apresentam muito essa questão que vivencia-se isso na escola, o controle sobre os corpos das crianças, né, que são crianças que não se adequam aos padrões de gênero, de sexualidade. Então essas crianças logo elas são apontadas, né? E assim, o que eu vivi na infância foi muito isso também, porque assim,
era muito complicado, porque assim, quando você é criança, e logo todas as crianças elas trazem consigo tudo que aprendem dentro de casa e todos os padrões reproduzidos pela sociedade, repassado pelos pais, e assim elas reproduzem em sala de aula. E aí nos faz pensar como que, nos coloca a questionar como que a educação, como que isso é passado, como que isso é tratado na educação do nosso país, né? Como que a gente trata essas temáticas, porque assim, existe o conflito, existe o currículo oculto, né, que a gente fala, né? Os teóricos do currículo falam esse currículo oculto, que é aquelas demandas, aquelas questões que estão fora do controle institucional da educação, né? Porque tem um currículo institucionalizado e tem um currículo oculto. O currículo oculto vem com essas demandas. E aí, como que a escola vai lidar com isso? Se esses alunos eles sofrem violência dentro da escola, violência simbólica, psicológica, como você mencionou, isso é um marco muito grande para as crianças LGBTs, né? Sim. E que estão acusadas de crianças viadas, né? Dentro das escolas, a menina que não se enquadra no padrão do que é dito para meninas, o menino que não se enquadra no padrão que é socialmente dito, imposto, compulsoriamente daquilo que se dizem ser para menino. Então, essas crianças que não se enquadram nesses padrões, elas sofrem marginalização total, exclusão dentro de sala de aula. Há ressalvas de experiências de inclusão, de outro tipo de olhar, outro tipo de tratamento. Mas, assim, geralmente, falando um pouco sobre esse tema, a educação do nosso país, a gente sabe como um todo que não é das melhores no sentido assim, de valorização, sim, mas acho que a gente precisa pensar um pouco nesse currículo que a gente tem de educação e na formação desses professores que a gente tem. Porque falando assim, sobre educação, pegando um gancho aí no que você acabou de falar, você considera que a educação como seria uma das armas, ou uma única arma contra a intolerância, contra o preconceito? Lazu, a gente sabe que a gente tem os nossos grandes mestres das lutas sociais aí que nos ensinaram, nos ensinam, né? Mandela, que defende uma educação contra a barbárie, né? Paulo Freire, que está aí, e vários outros, que senão a gente poderia citar vários aqui. Então a gente sabe que eu acho que o conhecimento ele liberta, ele abre, né, a mente. Sim. E o que a gente precisa de fato é colocar o debate, né? A gente falar sobre um assunto. Acho que quando a gente evita falar sobre um tema, um assunto, por medo, por um tabu que é criado na mente das pessoas, mas eu não posso. Eu vou citar um exemplo. Mas eu não posso deixar meu filho ser educado pela Joane, que é pedagoga professora, porque senão meu filho vai se tornar alguma coisa relacionada a gênero e sexualidade. E a gente sabe que isso é uma grande bobagem, né? Então, assim, da mesma forma que eu vivo na graduação, vivo estudando na pesquisa e tudo, é uma forma que eu encontro para educar qualquer outra criança. Então, assim, acho que é importante a gente falar que muito, né, se tem o retrocesso de vários discursos, né, emocionados e com medo de que talvez nós, pessoas trans negras, vamos influenciar crianças e etc e tal, que isso é uma bobagem total. A gente não tem poder nem sobre nós, né, sobre a nossa vida, a gente não tem controle, quem dirá na vida de uma criança, assim. Então, assim, eu acho que, de fato, o conhecimento, se a gente tem um tratamento sistematizado do conhecimento, organizado do conhecimento, valorizando o indivíduo e o professor, o docente e o discente, né, o educador educando, a gente pode sim driblar e enfrentar várias mazelas na sociedade, inclusive a intolerância, né? Como é que foi
descobrir-se mulher em um corpo masculino. Qual foi a sua experiência? O Azul, o que acontece? Eu vou tentar explicar um pouco do que eu senti, porque eu acho assim, a minha experiência enquanto mulher trans negra não vai resumir a experiência de outras pessoas trans, tá? Aqui é só uma parte, um pouco da experiência de que a gente viveu. Porque geralmente, assim, tem pessoas trans que falam assim, eu vivi e vivo num corpo errado. Assim, para o meu entendimento, eu não vivo num corpo errado. Eu já tive esse pensamento antes. Eu acho que eu estou no corpo que a vida me deu esse corpo, que os nossos ancestrais nos deu aqui na Terra, que foi um plano, um projeto mesmo de vida mesmo, que essa missão que eu recebi, né, eu acho que geralmente as pessoas trans, muitas pessoas trans têm histórias de vida muito assim sofrida por rejeição familiar, por várias questões, né, de sofrimento na família e tudo. Mas eu acho assim, acho que a gente superei muito desse lado, sabe? Eu acho assim, eu acho que o corpo é um corpo nosso, acho que ele de certa forma, eu acho que eu tenho isso com o meu corpo, que ele é, de certa forma, sagrado. Eu acho que, da mesma forma que uma pessoa cis, uma pessoa que não é trans, uma pessoa cis, que ela faz alteração dos seus corpos, o homem que muda o corpo por academia, faz musculação, toma, enfim, alguns tipos de remédios, medicamentos para alterar o corpo, e ninguém, a sociedade não faz um crivo de julgamento sobre o corpo dessas pessoas, né? O homem vai lá, a mulher vai lá, coloca prótese de silicone, né? A cisgeneridade não é questionada. A cisgeneridade é o conjunto de uma norma social de pessoas cis, né? Que são as pessoas que não são trans. E a transgeneridade é o conjunto de normas, de valores do movimento social, do conjunto de pessoas trans na sociedade, que é a transgeneridade, né? Faz parte de todo mundo, o universo de pessoas trans. Então, assim, a cisgeneridade, ela não se questiona, sabe? Então, assim, quando a gente faz alguma incisão corpórea, as pessoas as pessoas pelo dado do senso comum, né, do dado fixo, não, porque eu acho que fulano ou fulano é trans, automaticamente acha que a pessoa fez grandes transformações no corpo, que geralmente não é um dado fixo isso para as pessoas trans. Tem pessoas trans que fazem alterações corpóreas, tem pessoas trans que não fazem, tem pessoas trans que não tomam hormônio, entendeu? Eu faço a hormonioterapia, mas isso não é uma regra. Tem mulheres trans que não fazem por questão de saúde mesmo, ou por questão de escolha, sabe? Porque, assim, para a manutenção do nosso corpo, do nosso organismo, a gente precisa sempre estar sendo tratado pelo endocrinologista. Então, assim, não é fácil. Tem muitas pessoas trans no Brasil que vivem num trabalho informal precarizado, né? Uma grande taxa de mulheres trans travestis, né, vivem na prostituição. Cerca de 92%, 95% Nossa, de travestis transexuais mas é uma vivem taxa na muito prostituição. alta. Muito alta, muito alta. E assim, quando a gente fala desse processo de exclusão, marginalização, é preciso salientar também que grande parcela dessas pessoas trans, né, sobretudo mulheres trans, por conta do machismo, elas vivem com um trabalho precarizado, que é o trabalho da prostituição, né? Nós, enquanto pessoas trans, né, muito ainda tem, né, médicos que ainda para fazer uma incisão corpórea na gente, né, alguma mudança, a gente tem que passar por um laudo, um crivo de um laudo de um médico que é cisgênero, geralmente, né, a gente poder fazer uma cirurgia, porque assim ainda constitui-se uma ideia patológica de que pessoas trans que elas são pessoas problemáticas, de que pessoas trans têm algum tipo de
alguma coisa, algum transtorno, né? E que, assim, se for uma mulher cisgênera fazer uma incisão de colocar uma prótese de silicone, já para ela, geralmente o médico não vai pedir um laudo. Você pode sim fazer a alteração do seu corpo. Agora, para as pessoas trans, de modo geral, sempre nos foi colocado isso, sabe? E pensando um pouco sobre essa questão da violência contra pessoas trans, é preciso salientar que, assim, majoritariamente, a gente tem um alto índice, a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, já divulgou dados onde que mostra que a maior incidência de vitimadas trans são de mulheres trans negras, pretas e pardas. Então, assim, quando a gente está falando de transfobia, né, a gente também está falando de racismo. Né? Você se sente acolhida pelos atuais movimentos de negros e negras? Lazu, eu tive uma experiência muito, digamos que acolhedora, de certo ponto. Conta pra gente. Eu participei, né? Eu sou militante integrada da Rede Mineira de Mulheres Negras, né? Participo de alguns eventos, né? E tals. E assim, eu fui no encontro em 2018 da Rede Mineira de Mulheres Negras em Belo Horizonte, né? Junto com o coletivo Nizinga. Inclusive, se os meninos do Nizinga assistirem aqui, um beijo para elas, né? E eu tive uma experiência muito acolhedora com o coletivo Nizinga, né, e com a Rede Mineira de Mulheres Negras. Embora é preciso falar que mulheres trans negras, né, e homens trans negros ainda não participam como deveriam e são enxergados e vistos como deveriam pelo movimento social de negros e negras. Agora que estamos tendo algum tipo de notoriedade, porque assim, quando a gente fala de inclusão de pessoas negras, a gente tem uma ideia, quando a gente fala de racismo, a gente, pelo dado fixo do que está dado, que sai nas mídias, muitas vezes criando um imaginário da sociedade de que pessoas negras são somente pessoas negras cisgêneras, ou seja, pessoas negras que não são trans. Mas como eu havia falado aqui com você, pessoas trans têm cor e têm corte também. Eu sou uma prova viva disso, né? E assim, a gente teve também um caso de suicidamento social, né? Que aconteceu com Demétrio Campos, né? Inclusive, um beijo para toda a família dele, se forem assistir aqui. Que foi um rapaz trans, um homem trans, que ele havia relatado nas redes sociais dele que ele estava sofrendo racismo, né, perseguição policial, né, do racismo cotidiano, né, que o homem negro sofre, né, essas questões do homem negro estar passando na rua e as pessoas viram a bolsa, presumindo que talvez aquele homem negro vai roubá-los e tal, aquela coisa toda, perseguição policial, enfim. E aí, o que acontece? Foi dado, nunca nos foi colocado, enquanto pessoas trans negras, de que a partir do momento que a gente vai fazer a transição, né, a transição de gênero, é que no caso das pessoas trans negras, eu vou citar mais ou menos do caso do Demétrio, né? E assim, o Demétrio, antes ele nasceu, foi concebido como uma menina. Depois ele se entendeu como um menino e transicionou para o gênero masculino. E aí ele sai do estereótipo da mulher negra, né, como subserviente, como, né, com todo esse engodo social do racismo, ele sai daquela condição da mulher negra objeto, né, objetificada e tudo pelo machismo. Aí ele vai para o masculino agora. Ele vai e torna-se um homem trans negro.
E a partir do momento que ele é lido como um homem negro, ele passa a sofrer outras interdições relacionadas ao gênero, com o entrecruzamento do racismo. Ele passa a sofrer perseguição policial, ele está andando na rua, ele recebe batida de polícia, enfim. São exemplos que eu estou dando aqui. Não sei se foi o que aconteceu com ele, mas ele já chegou a relatar essas questões. Sim. E aí, como que o movimento social de pessoas trans e o movimento negro tem lidado com essa situação? Como que nós temos debatido esses corpos negros também? Porque quando a gente está falando de pessoas negras, a gente ainda acredita e a gente só pauta os corpos negros cisgêneros. E os corpos negros trans? Aonde que... Quem está dialogando, quem está fazendo esse debate, né, dos corpos negros trans, né? E aí a gente tem outras interdições, né? A gente, para além do racismo, a gente tem a transfobia. E se for o caso de uma trans negra e gorda, a gente também tem a gordofobia como um agravante, um demarcador social de um agravante total desse indivíduo, né? Quando você falou sobre a questão psicológica, eu, enquanto uma mulher trans negra e gorda, que eu também vou me colocar como mulher trans negra e gorda, porque eu não sou um corpo padrão, eu não sou um corpo de uma mulher trans, que é Roberta Close, de uma mulher trans, que é o corpo escultural, né? Que é a mulher trans que sai com um jogador de futebol, né? Que é aquela mulher trans do corpão delineado, né? Então, assim, eu ainda vou sofrer outros tipos, né? E sofro outros tipos de interdições, de tentativas de aniquilamento do meu ser, porque, assim, quando eu falei para você que uma grande porcentagem de mulheres trans travestis, de pessoas trans, vivem no mercado informal de trabalho, mas não porque elas querem, porque elas compulsoriamente são empurradas para lá, eu estou falando de falta de oportunidade, não é vontade, né? Tem pessoas que às vezes falam, mas tem um quintal para capinar ali, tem coisa para fazer aqui. E olha, tem um salão de beleza ali, né? Porque geralmente muitas pessoas acham que o mercado de trabalho de beleza, o mercado de trabalho de outro jeito, são mais aceitáveis para pessoas trans, no caso das mulheres trans, do salão de beleza e tudo. Aí eu fico pensando assim, gente, e se eu, mulher trans negra, quiser ser uma doutora, uma advogada, se eu quero ser pedagoga, né? Eu não posso ser. Eu estou sendo uma linha fora da curva, porque com todo o processo de solidão na escola, de preterimento na escola, de processos familiares difíceis para me entender enquanto pessoa, né? Entender que não, a Joane ela é uma pessoa comum. Ela só vive o gênero dela, né? Não por capricho, porque ela escolheu, porque ela é assim, pronto, né? Sim. Então, assim, cabe ao respeito mesmo, respeito, assim, e o diálogo, né? Porque a gente só supera qualquer tipo de medo, de preconceito, de tabu, de transfobia, de racismo, de LGBTfobia no geral, com o diálogo, né? Então é isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente está falando sobre questões que a gente está aprendendo, né? E eu acho que é importante que a sociedade se atente. Lazu, eu preciso lembrar aqui também que a gente teve uma questão, fato. Eu gostaria de atentar as pessoas negras, né, para olharem para nós, pessoas trans negras também, e preocupar-se e se questionar por que nos coletivos de negros e negras nós não temos um homem trans negro, nós não temos uma mulher trans negra ali, e se temos, o que temos debatido enquanto pessoas negras dentro desses núcleos e coletivos, né? E aí me coloco a pensar de um fato, agora não vou me lembrar da data, que aconteceu com Iana Dior,
Iana Dior é uma mulher trans negra, estadunidense, Sim. e ela estava, se não me engano, foi em junho, enfim, quando aconteceu a revolta de George Floyd, né? Ah, E aí, quando aconteceu essa revolta de George Floyd, né, os manifestantes afro-americanos e aliados, né, foi aquele boom todo. A Aliana Dior, ela não sei explicar exatamente o que houve, mas segundo as matérias que reportam que houve-se uma batida de carro, uma batida leve de carro. sim. E aí os manifestantes que estavam todos ali, as pessoas negras se manifestando, né, botando fogo no parquinho, né, que a gente costuma falar, agrediram a Liana Dior, mas agrediram de maneira desproporcional, agrediram ela de maneira assim absurdamente covarde, e isso me botou a questionar como que nós, pessoas negras, estamos lidando com as pessoas trans negras, mulheres Está se trans e referindo homens aos próprios trans. manifestantes, é isso? Sim, aconteceu os próprios manifestantes. Foi em Minneapolis, isso, e em Minnesota que aconteceu isso. E assim, aquilo me deixou assim, gente, tudo bem, nós estamos num momento de muita revolta, né? De que aconteceu essa situação brutal com George Floyd, né? Ser assassinado daquela forma brutal e covarde, como a gente tem visto, né? Que as pessoas agora elas tiraram a máscara e estão se sentindo orgulhosas de serem racistas, transfóbicas, homofóbicas, enfim, né? E a gente tem visto muitos dos nossos e das nossas adoecerem, partirem. Quando não é por vítima de violência brutal, é por adoecimento psicológico. E aí aconteceu esse fato com a Iana Dior. E aí, vários ativistas do mundo inteiro começaram a se manifestar, ativistas negros e negras, sobretudo transexuais, travestis e mulheres e homens trans começaram a se manifestar sobre esse episódio triste de estarem descontando praticamente em cima dela ali, né? Porque, assim, se nós estamos num ato que revolta-se contra essa situação brutal do racismo na nossa sociedade como uma cultura que ainda é pregada por várias instituições eugenistas, neonazistas, várias instituições que pregam claramente o nosso extermínio, né? Como que nós, enquanto pessoas negras, negros e negras, né? Como que nós lidamos com a pluriversidade de pessoas negras? Será que a gente já chegou a pensar nesse conceito? Porque o conceito de diversidade, vamos colocar na nossa empresa uma diversidade, nós queremos um assim, um assado, como que se fala? Representatividade. Mas que representatividade que queremos, né? São coisas que devem ser discutidas e talvez ainda Sim, leve um tempo, né, até o entendimento das pessoas, das novas gerações, né? sim. Queridíssimo, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Minas Negras Gerais quer te agradecer de coração pela sua participação. Estamos de portas abertas. A qualquer hora que você quiser vir aqui falar sobre essas questões, estamos aqui de braços abertos para passar essa visão que, infelizmente, ainda não é tão aceita por grande parte da sociedade, né? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem a todos pretos, pretas, cis ou trans, por favor. Então, eu sei que a gente está num momento muito complicado atualmente, né? E sempre estivemos, na verdade, momentos delicados, mas atualmente a gente está numa democracia muito fragilizada. Mas eu queria deixar para vocês que
Eu gosto de uma frase da Lorena Berkins, né? E não aceitem que digam para vocês que vocês não são capazes, que vocês são capazes sim. Vocês podem construir a história de vocês. A gente constrói nossas histórias. E Lorena Berkins, ela fala que eu prefiro ser uma vítima ativa do que ser uma vítima passiva. Nós somos vítima de um contexto histórico. Mas nós não somos, e esse lugar de vítima não nos pertence. Por isso que nós estamos aqui, porque a gente não vai aceitar mais nenhum tipo de violência, opressão, LGBTfobia, racismo, transfobia, e a gente sonha por uma sociedade mais justa, mais igualitária, que não falte pão na mesa de ninguém, que a gente possa ter uma educação que celebre a diversidade e, sobretudo, a pluriversidade, né? Que a gente precisa trocar muita ideia com várias pessoas diferentes de nós, que o diálogo permaneça e que a gente nunca perca fé nos nossos, né? E que a gente sempre busque o conhecimento, que o conhecimento liberta a mente. É isso. Muito bem. Falei hoje com Joane Bastos, diretamente de Carangola, Minas Gerais. Joane Bastos é prova de um Brasil negro que dá muito certo. Joane, Ocolofé, gratidão por você ter vindo. E vamos nos falar mais vezes, hein? Vamos sim. Tchau, tchau. Conte comigo. Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Os tambores de Minas soaram, seus tambores nunca se calam.